Está aqui a nossa convidada especialista. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite. Se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece, fica à vontade. Boa noite, estão me ouvindo? Dá Sim, para sim, ouvir bem? dá para ouvir Então, bem. boa noite a todos vocês que estão aí entrando na live agora. É um prazer estar aqui, a convite do Thiago. E então, eu sou a nutricionista Camila Laskowski, eu sou nutricionista esportiva, né? Tenho formação em nutrição clínica, esportiva e estética, também em fitoterapia e também sou formada aí pelo American College, que é o maior centro de nutrição esportiva do mundo. E hoje a gente vai tirar aí alguns mitos, né? Algumas verdades que são aí o que a gente pode comer, o que a gente deve comer antes do treino, intra-treino e se der tempinho aí no pós-treino também. É isso aí. Hoje, então, a gente vai falar o que dá certo, o que funciona, o que você não deve fazer também, seja na semana de prova, seja no seu treino, e isso é importante. Primeiro ponto que eu quero deixar já ajustado aqui, tudo que a gente vai trazer aqui de conhecimento. É importante você conhecer o seu organismo, porque cada corpo é uma situação. E tudo que a gente ensinar aqui não saia mudando da noite para o dia. Por quê? Às vezes você já tem prova nesse final de semana, tem competição aí nos próximos dias e o seu corpo ele precisa de uma adaptação. Mesmo que você esteja fazendo muito errado, muito errada a sua alimentação ou errando nesses pontos, deixe para mudar depois da sua prova. Se você tem prova nesse final de semana, não muda agora. Por quê? O teu organismo ele não está adaptado, o teu organismo ele precisa de um tempo para mudanças. Então não é da noite para o dia. Por isso é importante você pegar as informações e ir aplicando ao decorrer dos seus treinos, testando o que dá certo e o que não dá certo do que a gente vai trazer aqui. Camila, vamos começar a pré-treino. Depois a gente vai falar sobre a semana de corrida, enfim, Uhum. estratégias que a galera pode usar. Eu recebo todos os dias essa pergunta. Professor, o que é melhor eu comer antes do treino ou antes da competição? Porque, de repente, para mim, tem alimentos que fazem bem, mas para outros tipos de alimentos não me fazem bem. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho colegas meus que gostam de comer uma fruta antes do treino. Depende da fruta, por exemplo, se eu como uma banana, me dá uma azia desgraçada, acaba comigo. Por Uhum. isso, eu falo, o que você vai trazer aqui, você vai testar o que dá certo para você e para o seu momento, mas você vai entender o que é bom e o que não é bom você ingerir antes dos treinos. O que é melhor, qual é o caminho que a gente deve seguir antes dos treinos. E galera, já mete aviãozinho aí, 450 pessoas, dá para a gente passar de 500. Se cada um compartilhar com 10 amigos, a gente bate 500. E se bater 500 no final, eu vou sortear um livro meu, Nascido para Vencer. Olha aí. Bora lá, Camila. Manda bala aí. Então, assim, realmente tudo isso que o Thiago falou, nunca mudem nada, principalmente se vocês têm prova. Isso é muito importante. Até o sabor de gel, já tem alguns artigos aí que, se você é acostumado a usar um tipo específico de gel, você muda o sabor, você pode passar mal durante a corrida. Então, não mudem nada, mas prestem atenção aí para melhorar no futuro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar: se eu penso em suplemento, não adianta suplementar se a base da minha alimentação não está ok. Então, eu preciso primeiro pensar que eu estou consumindo carboidrato, proteína, gordura, fibra, tudo adequadamente para cada indivíduo, porque a gente é único, então para cada um é uma dieta, e tem que estar tudo equilibrado para que o suplemento realmente possa fazer aquilo que ele desempenha o papel ali para fazer. Em Uhum. questão de pré-treino, né? Então a gente também tem que pensar em tipo de corrida, intensidade, porque eu corro 5 km, mas em baixa intensidade. Eu corro 10 km em alta intensidade. Isso também faz diferença porque eu preciso comer. Então, a gente sabe que o melhor alimento para a gente consumir antes do treino realmente é o carboidrato. Mas não precisa ser o carboidrato imediatamente. Isso também vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, como o Thiago comentou, banana para ele não funciona. Tem pessoas que gostam de treinar em jejum, tem pessoas que gostam de fazer uma refeição. Isso independe. Mas se eu for pensar, eu vou pensar no carboidrato.
Deixa eu Então, só se eu for... interromper aqui que nós Aham. batemos 500 ali. Opa! Então, no final da live eu vou sortear um livro ali, daí a gente vai faz a regrinha aqui para sortear. A galera tá junto na pegada, muito top. Pode continuar. Carboidrato, então, é o primeiro passo. É a chave, né? E Depois, assim, depois traz que tipos de carboidrato para a galera entender, porque uhum, o que é carboidrato? Vai ter exato. pessoas que não Também, sabem o eu que vou é um dar alguns carboidrato. exemplos práticos ali Ó, também. Então, assim, o nosso corpo estoca mais ou menos de 300 a 400 gramas de carboidrato no músculo e de 75 a 100 gramas de carboidrato no nosso fígado. Então, quando eu penso numa prova que eu vou correr em alta intensidade 21 km a 42, eu preciso começar a aumentar meu carboidrato 3 dias antes. Se eu vou correr 5 a 10, eu posso só consumir no dia ou aumentar um dia antes. Se eu estou, por exemplo, estou numa dieta de emagrecimento, mas eu vou participar de uma prova, né? No dia anterior, eu vou pensar em estar consumindo, sim, o carboidrato, tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Prático, assim, um homem de 70 quilos, mais ou menos, ele vai conseguir estocar 1.000 gramas de carboidrato. uhum. Então, não precisa necessariamente comer algo antes de sair. Só que tem uma questão. Às vezes a pessoa tem hipoglicemia, então, por isso que é interessante comer antes de fazer o treino, antes da corrida. Às vezes a pessoa também começa, daí esses sintomas de hipoglicemia da tontura, da Uhum. enjoo. E tem pessoas que se comer sente isso. Então, mais uma vez, de organismo para organismo, mas a gente precisa pensar nesse estoque de glicogênio muscular, então que pode ser feito 24 horas antes, o jantar, né? Então, o que seria mais ou menos aí opções de carbo em questão de comida? Eu Uhum. até peguei assim, mais ou menos, eu preciso pensar em 30 gramas de carboidrato para mim estar correndo aí 1 hora e meia, 2 horas, tá? O que Uhum. tem 30 gramas de carboidrato? Então, se eu comer uma banana, tem 28 gramas. Se eu colocar um pouquinho de pasta de amendoim, uma colher de sopa vai ter mais ou menos 3 gramas de carboidrato. Fechou um pouquinho Fechou. mais, ótimo. Aí eu também tenho batata doce. 130 gramas de batata doce, eu vou ter 18 gramas só de carboidrato. Então, Uhum. é uma quantidade maior. Será que eu aguento comer tudo isso para eu conseguir as Sim. 30 gramas? Eu também tenho que pensar nisso. Às vezes, a batata doce é melhor estar comendo lá no jantar, né? Torrada. Torradinha com geleia, né? Essa eu ia falar, é a minha estratégia, galera. Aquela Torrada, torradinha, geleia. ou aquele, às vezes eu uso até um pão normal, um pãozinho normal com uma geleinha Torradinha que eu ali. digo pode ser uma fatia de pão, exatamente. Não precisa ser torrado, né? Uma Pão é fatia de vida, pão. galera. Pão é Pão é vida. vida. Para o corredor, pão é vida aí, né? Mel, né? Uhum. Então, por exemplo, uma colher de mel, eu até deixei aqui para não errar, né? 15 gramas de carboidrato. Então, uma colher de mel mais uma fatia de pão, 15 gramas também de carbo, fechei as 30 Uhum. gramas. Então, eu posso usar aveia, eu posso usar é, a, tapioca, bananinha, sabe aquelas bananinhas com ou sem Uhum. açúcar? Em média, 2 unidades vai ter 46 gramas de carbo. Aquelas pãozinho bisnaguinha, 3 unidades tem 35 gramas de carbo. Então, são Uhum. coisas assim que você pode estar consumindo rapidamente, não vai pesar, né? E você vai poder treinar. Aí, Ah, pensando naquele corredor que não consegue se alimentar, né? Se come alguma coisa, sente pesado, a gente também pode pensar nos sucos, né? uhum. Então, A galera que treina às vezes muito cedo também. uhum, Nossa, eu treino 4 horas. Temos alunos que treinam 3 horas e meia, 3h30 da manhã. 3h30, 5 horas eles já terminaram o treino. E aí, pô, o que que eu vou comer? Às vezes um suco, um suplemento, uhum. algo nesse sentido. E daí, essas pessoas que treinam cedo assim, a gente pode pensar também em melhorar o jantar, Sim. porque a gente demora de 4 a 6 horas para fazer esse estoque de carboidrato. Não Uhum. necessariamente, às vezes, ela precisa comer algo ali. Mas o que eu colocaria? Água de coco, tem uma boa concentração, não vai pesar e ainda vai hidratar, né? Vai ajudar ali com sais minerais. Suco de uva, né? Em mais ou menos aí 200 ml de suco de uva, a gente vai ter umas 40 gramas de carboidrato. A gente pode fazer suco de laranja com beterraba, a gente pode fazer só o suco de laranja. Então, são coisas rápidas,
leves, não vai sentir pesado, né? E que você pode estar consumindo para quem treina muito cedo ou para quem sente esse desconforto aí na alimentação pré-treino, né? Esses sucos de beterraba, por exemplo, sempre fazer coado. Sempre fazer quadro, tá? Uhum. Porque senão pode pesar muito no estômago. Quem acostuma, né? Se for assim, por exemplo, uma dieta de emagrecimento, eu digo para não coar. Uhum. Mas para correr, quem é acostumado assim, pode pesar muito, né? Então Uhum. a gente também tem que pensar no intestino do corredor sofre muito, né? Sim. Pelo impacto, pelo movimento, isso faz já soltar mais o intestino também. Então a gente tem que ter esse cuidado, além, né, do pensar no carboidrato, a qualidade desse carboidrato pode ser um doce de leite também, pode Uhum. ser rapadura, né? Eu vi algumas pessoas também às vezes pensam pode ser. Só pensar em mais ou menos essas 30 gramas de carbo aí para iniciar o treino. Essa galera que toma um café da manhã, que come uma torrada ou uma fruta que seja, enfim, qual seria um tempo ideal para ela poder fazer essa alimentação e ir para o treino tranquila? O ideal mesmo é que a gente consiga fazer pelo menos 1h30, né? 1h30, 2 horas seria assim o ideal para a gente fazer o café da manhã, ter essa digestão iniciada, né? E daí fazer o treino. Ou, como eu falei, depende do horário do meu treino, eu posso pensar na refeição de 4 a 6 horas antes também, né? Mas mais ou menos assim, o ideal mesmo seria 1 hora, 1h30. E para quem vai tomar o suco, pode ser até 30 minutos antes, porque a absorção vai ser mais rápida ali. Mas geralmente no mundo ideal seria isso. Mas eu não tenho esse tempo. Eu comi lá meu pãozinho com geleia e eu corro numa boa, não sinto nenhum tipo de desconforto, mete bronca, não tem problema, tá? Mas O assim, ideal é ir testando, né? o ideal é ir testando o que funciona para você. Eu não, às vezes a pessoa vai dizer, eu tenho que comer e daí já sair, senão me sinto fraca. Então, assim, tem que testar exatamente o que é bom para você. Eu estou falando fisiologicamente, o ideal seria entre 1 hora e 1h30. Agora, na vida da gente, né? Corrida, tem horário, já acordo cedo para correr, não vou acordar 1 hora antes para comer, para correr. Então, comeu e vai. O corpo vai se adaptar a isso também. Legal. Um ponto importante, a galera do jejum. Professor, até teve algumas perguntas. Posso treinar em jejum? É errado? Nunca devo treinar em jejum? Jejum também é uma estratégia, mas isso vai ser um tema para uma outra aula, porque é um tema mais abundante que a gente precisa falar sobre a sua última refeição, as estratégias que vocês podem utilizar. E a gente pode agendar essa futura aula para falar só sobre a galera Só sobre o que, jejum. que treina em jejum. Por quê? Porque se eu falar, jejum também é uma estratégia boa quando utilizada da forma correta. Às vezes eu posso falar que faz um jejum, a gente traz uma dica de jejum e alguém vai correr em jejum e acaba desmaiando. Por quê? Fez uma alimentação errada, enfim. Então, também tem estratégias em jejum. Esse é um tema para uma próxima aula, para um próximo momento, que tem aquela pessoa que ela curte treinar em jejum e tem umas estratégias muito boas de performance para ser treinado em jejum. Até é uma das grandes estratégias dos corredores de elite quenianos e etíopes treinarem em jejum. Como eles treinam pelo calor, o local que eles treinam entre 4h30 e 5 horas da manhã também, eles utilizam muito a estratégia de treinar em jejum. Mas às vezes não é treinar em jejum e ficar o tempo inteiro do treino em jejum. Tem um intratreino, tem uma hora certa que você vai entrar com uma estratégia de um carboidrato para suprir as necessidades daquela pessoa que está em jejum. Então, esse vai ser um próximo tema para a gente abordar e de muito conhecimento. A gente vai ter durante essas semanas vários temas de suplementação, do intratreino, do pós-treino, do que fazer, do que você não fazer na sua alimentação. Camila, você trouxe Uma alguns. outra coisa que é muito importante, só para a gente falar, que às vezes a gente pensa tanto no carboidrato, mas é que faz toda a diferença para a performance, é a hidratação. Né? Então, eu estava tomando uma aguinha aí, é o pensar na hidratação antes, durante e pós a corrida. Isso é muito importante, porque às vezes as maiores consequências que se tem de cãibra, mal-estar,
ânsia, geralmente por causa da má hidratação. Não é nem a falta de carboidrato ali, é a falta de hidratação. Legal, até um tema que a gente pode também trazer durante essas Tem semanas. A gente. continhas que a gente pode fazer Aham, aí para saber quanto cada um pode consumir, mas em sim, média aí, né, a gente deve pensar em estar tomando 1 hora também antes da prova. Estou falando do dia da prova, assim, de 100 a 150 ml de água. uhum, E o ideal seria a cada 15 minutos, cada 30 minutos, 15 ml de água. Só que eu sei que numa corrida às vezes isso não é possível, né? sim, Então a gente vai pensar em soluções, né, que podem a melhorar a hidratação, não precisando tomar tanta água, que também tem isso, né? Então tem sim. várias estratégias que a gente pode usar, que não precisa necessariamente estar tomando água, mas que sim vai ajudar na hidratação. Ah, legal. E galera, quem é, é nosso aluno aí do nosso time, a gente vai ter uma aula em breve com a Camila, com a Eduarda também, só sobre alimentação exclusiva para vocês. Então vai ser bem top, um frente a frente aí. Nessas próximas semanas a gente vai estar avisando no nosso grupo de aviso. Camila, dando sequência, falamos de carboidrato. é, e o próximo passo que eu quero perguntar, e até teve algumas dúvidas para quem às vezes treina à noite, mas antes da gente entrar nesse tema de, pô, eu treino à noite, quais seriam as estratégias, ideias de alimentação que eu posso utilizar quando eu chego no meu trabalho, a rotina corrida, e eu preciso treinar? Carboidratos, como que eu posso fazer essa pergunta para você? Ah, integral ou não integral? Qual que é a melhor opção? Utilizar, eu vou comer o meu pãozinho ali de manhã com geleia, ou meu pãozinho com doce de leite, essa é a minha estratégia para o pré-treino. E é muito bom, galera. Usei por muitos anos e uso na minha estratégia Hum, pré-treino esse um pãozinho com geleia, ou um pãozinho com mel, ou um um pãozinho doce com de doce de leite. leite. Às vezes, quando vem minha família do sítio, traz aquela chimia de abóbora feito no sítio. Então, Essa aí que é boa. algumas estratégias. E pão integral, não integral, qual que é a melhor Em estratégia? relação a isso, vai depender muito do gosto da pessoa. Porque índice glicêmico, caloria é o mesmo, tá? O pão integral e o pão branco é É? mito, né? É um dos mitos você tá comendo pão integral. É, porque se a gente consome uma boa quantidade de fibra através de frutas, verduras, né, no nosso dia a dia, eu não tenho necessidade de estar comendo esse pão integral. Pode ser o Aham, pão branco, sim. perfeito. Agora, a pessoa é adaptada a comer pão integral, ela gosta do pão integral, tá tudo bem, porque o índice glicêmico e caloria vai ser a mesma. Aham, Então, não faz muita diferença, tá? sim. É mais questão de gosto. E o bom de quem treina à noite é que pode se programar um pouco melhor para realmente fazer essa refeição 1 hora, 1 hora e meia ali antes da corrida, porque daí tem um tempinho de fazer o lanche, né? Sim. Ou se vai jantar antes, tem que pensar às vezes numa refeição não tão grande, volumosa, porque Aham, senão pode atrapalhar na tua. É que tudo depende muito de intensidade, né? aham, Da intensidade do treino. Mas você tem que ter um pouquinho ali de cuidado para não comer tanto, né, intra-treino, porque às vezes a pessoa quer jantar para daí se correr. para ir Se a treinar. pessoa acostumar a comer uma grande quantidade de alimento e correr, não tem problema. Só que a gente tem que cuidar um pouquinho da proteína, do excesso de proteína e antes de correr, né? Então, pode sim consumir proteína antes do treino, mas proteínas mais leves, que vão ter uma absorção mais rápida, como, por Uhum, exemplo, um ovo, um iogurte, para quem tolera o iogurte. Tem pessoas que não podem tomar leite, o iogurte, por exemplo, antes de correr, que acaba às vezes soltando um pouco o intestino. aham. Então, tudo isso a gente tem que estar pensando também. Então, para quem vai treinar à noite, o ideal é um lanche rápido. Também pode ser utilizada a estratégia Que do nem pão, fosse o né? café da manhã, como a De gente tinha comentado pré-treino. ali, as 30 Aham. gramas. Existem algumas suplementações. Então, por Uhum. exemplo, o gel, o carbo em gel, aquele gelzinho de sachê, Sim, ele pode ser utilizado como uma estratégia de pré-treino ou não seria a melhor opção para quem busca aí uma performance? ele pode sim ser utilizado como pré-treino. Eu geralmente gosto de colocar mais ele como intra-treino, mas também às vezes a pessoa levanta cedo, não consegue se alimentar. O gel é fácil, né, de absorver. Tem 30 gramas em média ali de carbo por gel. Então, você
é uma estratégia válida, tá? E questão assim de intensidade também, hoje é dia de tiro, eu preciso consumir, às vezes, até um pouquinho mais de carbo, umas 45 gramas. Hoje é de longão, então eu vou colocando gel durante, né? Faço uma refeição ou não faço, porque eu estou com o estoque de glicogênio mais alto. Em 1 hora, eu vou, geralmente 50, 60 minutos, eu vou acrescentando esse gel aí. Mas se a intensidade tá mais puxada, às vezes tem que pôr de 30 em 30, né? E também a gente pode pensar pensando em suplementos no isotônico, né? Eu gosto muito dos isotônicos porque eles têm carboidrato em baixa concentração, mas tem. A gente também tem que pensar outra coisa nos géis, né? E nos isotônicos, a qualidade do carboidrato. Tem que pelo menos ter 3 tipos de carbo, é o ideal, tá? Uhum. Então, quando é um só carboidrato, e onde que eu vejo isso? Na tabela nutricional. Né? Então, a gente pega a tabelinha ali e tá falando quantidade, tipos de carboidratos, então tá escrito carboidratos e tem embaixo, sim, mais ou menos a concentração de cada um. Então, você pode estar vendo isso. E o isotônico é muito importante para a hidratação. Não tanto pelo carbo, mas pela hidratação, né? Então, também são coisas que a gente usa no pós e pré-treino. Tá legal. Eu vou seguir algumas perguntas que eu achei bem legal. Sim. Do ovo, depois da suplementação ali, que a galera que usa mais uma estratégia de suplementação. E do ovo me lembrou de uma história. Quando eu era pequeno, a gente trabalhava na roça e o meu pai usava uma estratégia de fazer a gente comer ovo cru. Eu não lembro se foi não, de um cantor, acho que foi do Zezé de Camargo, E não lembro Luciano, se filme. se saiu um filme assim, e aí o pai fazia, ele furava o ovo, a gente estava trabalhando, e aquilo lá, na verdade, sustentava ainda. Não, não, você tem que comer o ovo cru, bebia assim, porque você vai ficar forte, né? Tentava engolir numa vez só, glu, e aquilo saía. E aí teve uma pergunta ali: posso comer ovo cru antes do treino ou não é Eu bom? não recomendo ovo cru, porque o ovo cru a gente pode ter risco de salmonela, né? Então, assim, a gente pegar uma bactéria ou, né, ter uma infecção por salmonela é grave, pode até ter que ser hospitalizado por isso, né? Então, eu não aconselho estar comendo ovo cru, né? Então, se quer tá comendo um pouquinho de proteína ali líquida, a gente pode pensar, tendo uma caldinha de whey com pão, também dá pra gente fazer, dá pra gente consumir o próprio whey com um pouquinho de água, mas não recomendo ovo cru, tá, pessoal? É, é, Porque tem o- esse risco, né? Porque por mais que a gente sabe que passa por controles de qualidade, a gente às vezes não sabe o que está chegando ali na nossa casa, né? Você vai abrir ali, vai consumir, às vezes que nem você falou, furar, quando veja enfiou para dentro, você nem sabe o que consumiu. Então não, tem que uma ter vez esse cuidado. me engasguei com uma coisa estranha, mas depois já tinha engolido. Já tinha engolido. Já tinha engolido, né? Galera, eu sou da época, a gente não tinha energia elétrica em casa, a gente foi depois dos meus 9 anos que foi ter energia. Então, eu tomava banho, era um galão com a torneirinha, água quente, água gelada, não tinha água encanada. E o pai vinha com essas estratégias. Uma outra estratégia que ele trazia ele queria que eu fosse jogador e atleta, já de quando a gente estava na roça lá. Ele comprava as ossadas da perna do boi, a pata ali, ele falava o mocotó, e ele fazia aquela sopa e você ele quebrava o osso, fazia eu tomar aquela gordura de dentro e fazia um sopão, ele falava, isso aqui vai te deixar mais forte e os ossos ficam mais É fortes. o caldo de ossos, É, né? na Inclusive, hoje em verdade, eu dia. acho que era porque nós não tinha dinheiro para carne mesmo, daí era a estratégia. E eu comia muito feliz, Mas você agora eu vou sabe ficar que hoje em dia forte. tem até empresas especializadas em fazer esse caldo de ossos Uhum. e vende, né, já pronto assim para você consumir, porque realmente é muito rico em nutriente, né? Esse mocotó Ah, ali. Mas acho também, né? Às vezes o teu pai usava isso de estratégia, mas é um alimento rico que pode até ser usado, por exemplo, para se temperar o feijão, né? Você fazer a comida ali no lugar de usar gorduras, você pode estar usando esse caldo de ossos aí também é bem interessante. Os então, antigos tinham, né, algumas coisas certas, algumas coisas meia fora aí, né? trazia essas Essas teorias. Então, sabedorias, né, a populares. estratégia era, a gente acordava, era revirada de feijão todos os dias, né? Nossa,
eu não conseguia mais nem ver. Hoje eu gosto, mas era revirado de feijão com torresmo e ovo. Nossa, no Aí café no meio da da, manhã já. daí no meio do trabalho, ali por umas 10 horas, era ovo cru, que a gente pegava direto do galinheiro. Então, era um, dois ovos crus, bebido e aí trabalhava e pau na máquina, né? Não tinha. E chegava, almoçava bem e à tarde de novo. Então, vinha com essas estratégias. Nós estamos aí forte, firme, não Exatamente. ficava, não ficava doente. É. E dando sequência, Camila, teve a pergunta, a galera que já toma uma suplementação. Whey protein, creatina, posso tomar antes do treino como um pré-treino ou é melhor usar depois do treino? Eu vou colocar Uhum. o que eu utilizo. Como eu tomo meu café da manhã, então eu tomo minha torradinha ali com geleia, eu tomo pós-treino. Mas às vezes é aquela pessoa, eu tô na correria, não consigo comer. Posso tomar um shake de whey protein com a creatina ou não? Não é uma opção. Se eu for pensar no whey, né, na proteína, a whey, antes do treino, eu tomaria com água, né? Porque daí ele vai ter uma absorção mais rápida e eu posso, daí, ok, tá usando ele como estratégia ali, tá? Mas eu geralmente gosto de colocar a proteína mais pós-treino, né? Para ter uma recuperação melhor. Então, a quantidade, né? A gente tem que ter carbo também para recuperação. Geralmente aí é 4-1 que a gente pensa, mas essa ainda mais se foi uma prova mais intensa, né? Mas senão eu sempre vou colocar o whey, e pode ser com leite, porque ele vai ter uma absorção mais lenta, ele após treino. Então, Uhum, geralmente eu costumo fazer mais isso. Agora é uma estratégia para ser rápido ali, super dá, só que eu colocaria com água, tá? uhum, Em questão da creatina. A creatina é o suplemento mais estudado do mundo. Então, a gente tem 5 suplementos apenas que são nível A de evidência, e um deles é a creatina. E então, a gente pode sim estar consumindo ela em qualquer horário. Não precisa ser antes do treino, sim. porque a creatina é uso crônico. Então, quanto Aham, mais eu uso, mais benefício eu vou ter. Então, eu sim. posso usar em qualquer horário. É de manhã antes do treino? Ok. É de noite antes de dormir? Não importa. Você vai ter Uhum, que, pelo mais, tem que usar todo dia. Se você usa creatina um dia sim, dois não, um dia sim, dois não, você está fazendo xixi caro, né? Você não está tendo aí o benefício dela. Creatina a gente usa diariamente. Aí, a depender legal. aí da tua massa muscular, vai ser a gramagem que você vai usar. E a creatina, eu costumo indicar até para os meus pacientes tirar ela de 5 a 7 dias antes da prova. Por Uhum, quê? Às vezes, né, você quer chegar na prova o mais leve possível. A creatina, quanto mais a gente usa, mais benefício a gente tem. A gente pode ter um leve pump, que a gente chama, né, que uhum, deixa mais inchadinho o músculo. E você quer sim. ficar um pouquinho mais leve. Então, eu baixo, mas a gente não vai perder o efeito dela. Porque para mim perder essa creatina, né, o efeito da creatina, demora de 20 a 32 dias para eu estocar perder todo o estoque dela. Então, eu tiro de 5 a 7 dias antes, diminuo esse pump que eu vou perder ali umas 200 gramas, também evoluo, tá? Isso é uma estratégia que eu gosto de fazer com meus pacientes, Uhum, tá? Até, por exemplo, também lutadores, eu geralmente também tiro a creatina ali, que a gente tem que baixar peso. aham. Mas pode tomar em qualquer horário. E o whey eu prefiro no pós, mas pode sim ser consumido É, antes. Só mudaria ali da água com leite, né? Por exemplo. para quem tem intolerância ao leite, perguntou se pode tomar whey. É O possível? whey, a gente tem alguns tipos de whey, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de whey concentrado, o que é o whey, né? Aham, O whey é proteína isolada do leite. Ponto é isso. sim. Aí eu tenho o whey, por exemplo, concentrado. Aham, Então, o whey concentrado eu tenho lactose sim. e a molécula é mais quebrada. Então, é aquele whey que eu tenho que chacoalhar um pouquinho mais ali e ele vai ter um pouquinho mais de concentração de carboidrato. Então, quem Uhum, tem intolerância à lactose não pode consumir o whey concentrado. uhum, Quem tem intolerância à lactose vai consumir o whey isolado, porque o whey isolado, a molécula é mais quebrada, eu não vou ter a lactose. Pode até ser que na embalagem, às vezes, pode ter traços, né, de lactose, mas o produto em si não contém. uhum. Mas se a pessoa não tolera, mesmo o whey isolado, porque acontece justamente por, às vezes, ter essa questão, aí eu tenho o Beef Protein, que é da proteína da carne,
tá? Uhum. E eu tenho também os wheys veganos, que daí não seria Ah, whey, né? uhum. Proteína vegana, que daí é da proteína da ervilha, do arroz. A única coisa que a gente tem que pensar que as proteínas vegetarianas, veganas, elas podem causar um pouquinho mais de distensão abdominal, Uhum. justamente porque ela vem dos vegetais, tá? Mas então eu tenho beef protein, eu tenho whey isolado ou eu tenho esse whey vegano. E hoje em dia também existe o whey que eles estão fazendo mais do colágeno, né? E eu tenho Uhum. alguns booms de aminoácidos essenciais. Então, no whey, a gente precisa ter, né, 23 aminoácidos. Por exemplo, o ovo é um alimento que eu tenho todos os aminoácidos essenciais, assim como o whey protein. Então, por isso que é um alimento fácil, rápido e que a gente coloca muito por isso. Então, o que a gente faz, né? A gente vai experimentando, mas também hoje em dia eles estão fazendo alguns whey à base de colágeno. Então, existem algumas marcas que têm esses bons aminoácidos que também conseguem ter uma boa concentração de proteína, por exemplo, 20 gramas ali. Eu vi que alguém pediu da albumina, né? A albumina é proteína do ovo, só que ela pode causar muita alergia. Então, Uhum. tem que cuidar, mas também é uma opção de proteína em pó que pode também ser usada, É, tá? legal. Até me pediram ali, sei que os temas eles abrangem muito o conteúdo, Sim, a gente vai ter que marcar várias. Galera, tô aqui, ó, rabiscando anotando. aqui, Aí anotando eu aqui. gosto de falar, então, né? Conhecimento é o próximo degrau. Então a gente vai, eu já marquei aqui para a gente agendar uma live só sobre suplementação. Eu Que acho que seria aí a gente interessante, pode, porque até daí quem fica coisas precisar. separadas, né? Quem precisa de suplementação, a gente tem um cupom de desconto especial. Depois me envia, professor, eu preciso de suplemento. A gente envia o cupom ali para vocês sobre os melhores descontos ali para vocês. Ah, professor, eu preciso de creatina. Tem um bom desconto ali para vocês. Eu acho que de 25 a 30% de desconto no cupom. E a gente pode falar sobre isso. Para a gente abrir para as perguntas, vamos bater duas linhas aqui para a gente abrir o espaço aqui para as perguntas e a gente vai ter aí ao longo dessas próximas semanas vários bate-papos para trazer conhecimento. Ah, cuscuz, alguém pediu ali. Cuscuz é uma boa estratégia de pré-treino, a galera que curte cuscuz. Uhum. Eu um dia quero experimentar esse cuscuz, porque só me falam, de tanto que me falam, e parece que é gostoso. É muito Se quiserem me gostoso. Eu enviar aí também pelo fui. correio. Não faz muito tempo que um amigo meu aí me apresentou, que ele até trouxe uma cuscuzeira aqui em casa, né? E fez porque não é aqui em Santa Catarina a gente não tem tanto hábito do cuscuz, até tem mais a tapioca, né? Mas é algo excelente, tá? O cuscuz também pode ser usado facilmente. Ali você consegue 30 gramas de carbo e dá para fazer um cuscuz com ovo, um cuscuz com queijo, né? Para ter um pouquinho de proteína também. E cuscuz é bom demais, né? Alguém colocou ali. Então, assim, realmente é um alimento que é até melhor do que a tapioca, né? Então, o índice glicêmico do cuscuz é menor do que o índice glicêmico da tapioca. Então, seria Tem que até experimentar superior isso do aí. que a própria tapioca. Alguém me convida aí um dia para a gente comer um cuscuz, a hora que eu estiver passando aí. Aqui na nossa região não é mais, não Não é é tão na linha tão, do a gente acaba não cuscuz. consumindo, né? Até alguém falou do sítio não comeu cuscuz. Aqui não, para nossa região não tem, é mais mandioca, batata doce. É Aqui é polenta, a muito gente come famoso, muito aqui, né? o que eu falo que era muito, que em casa era só isso de café da manhã, era o revirado de feijão, que é o feijão com a farinha de mandioca, né? Uhum. E aí mistura ali com a torresmo de porco, vai colocando ali, vai fazendo um vira e mexe ali que fica uma paçoca, mas hoje eu gosto, na época era terrível. Então, cuscuz é muito bom. E para a gente abrir um espaço para a galera e encerrando, e a gente vai marcar outros encontros, galera, tranquilo. Tem muito conteúdo para a gente abranger, ficaria horas e horas aqui. Aí, só de Ah, suplemento aí dá mais do que uma live, né? o Porque eu sei que que. muita gente tá pedindo do café, fala do café. Vamos daí depois você responde do café. O que não fazer no dia da prova ou na semana de prova? Às vezes vou viajar e eu tenho uma alimentação regrada e estou viajando para fazer uma prova, de repente vale a pena ir numa pizzaria e encher a barriga aí de pizza
e não estou acostumado ou não. O que fazer, o que não fazer no dia da prova, um dia antes ou nessa semana. Então, assim, o que não fazer? Se você está buscando performance, você vai tirar o álcool, tá? Então, não vai beber, pelo menos aí, eu diria 5 dias antes, tá? Mas, né, teve um evento, foi para uma festa, pelo menos 24 horas sem álcool. Uhum. O álcool, vocês podem até fazer um dia o teste, né? Correr, tomar álcool na noite anterior e correr, e não tomar e correr. Vocês vão sentir nitidamente, mesmo uma taça, tá? Mesmo uma Uhum. taça de vinho, ou um chopinho, né? Vai sentir a diferença. Segundo, não experimentar nada diferente. Tá? Então, não experimenta nada diferente. Se você foi numa cidade quer conhecer a culinária, quer aproveitar, faça depois da prova. Porque a gente chama de arreia do viajante, Uhum. né? Que às vezes assim você não está acostumado àquele tempero, você não está acostumado àquele alimento, você né, a gente tem uma flora, a gente tem um mundo dentro do nosso intestino. E esse mundo, se vem uma coisa de fora, às vezes a gente pode ter aí um probleminha. Então, não experimenta nada diferente e não troca nenhum tipo de suplemento. Às vezes você vai estar lá em um grupo ali de corrida e um vai dizer, eu faço isso, melhora isso, eu tomo aquilo, e você, opa, vou tentar. Não tenta naquela semana pré-prova, tá? O que fazer, né? Primeiro, preparação, né? Tipo, leva o gel que você costuma levar, faz aquilo que você treinou para fazer. Segundo, tenta ter uma boa noite de sono, né? O sono aí é essencial também, a gente conseguir dormir bem vai fazer você render melhor, né? E também até a parte de respiração, ansiedade, às vezes a pessoa fica tão ansiosa que ela acaba diminuindo o desempenho dela pela ansiedade. Então, exercícios de respiração. E da parte intestinal, uma coisa assim que é muito, né, que acontece muito, que uma dica que eu dou é tentar realmente regrar o teu intestino. Uhum. Então, se todo dia você sentar no banheirinho lá, no mesmo horário, e ficar um tempo ali, tu também consegue regrar teu intestino. Porque às vezes a ansiedade, o nervoso, né, pode também acabar soltando o intestino para algumas pessoas. Então, são pequenas coisinhas que você pode ir fazendo e comer certinho, né? Comer o carboidrato. A questão da pizza que você pediu. A pizza eu não acho tão interessante porque ela é mais rica em gordura do que carboidrato, né? Porque ela tem muito queijo, Olha aí. né? Ela vai ter também proteína, tudo, mas ela tem uma concentração maior de gordura do que carbo. Então, se eu pensar numa refeição pré-prova, eu gosto muito do macarrão. Gosto muito do macarrão, gosto muito da batata, gosto muito do arroz, né? Então eu colocaria mais esses. Então vá num restaurante e peça uma macarronada, né? Do que uma lasanha não, porque a lasanha é a mesma coisa, mais gordura do que o próprio carboidrato. Eu E pensaria nisso. olha Então, só, a galera. pizza eu deixaria para Eu depois. já fiz essa. Amanhã eu vou correr uma meia maratona, vou correr um 10, vou meter Vou comer uma marcha nessa pizza. pizza aqui. E olha que se sentir inchado, parece que o negócio pegou no outro dia. Que Então, sobe muito em gordura. Assim como tem pessoas que correm com dieta cetogênica, mas elas preparam o corpo delas para absorver mais gordura, né? Que também é uma fonte de energia, assim como o carboidrato, do que quando a gente é acostumado com carboidrato. Só que o teu corpo tem que estar acostumado com isso. Então, se o teu corpo é acostumado com uma dieta cetogênica, até a pizza, beleza. Mas se não, não, porque ela tem mais gordura do que carboidrato. olha só, galera, essa dica importantíssima, porque muita gente vai fazer uma maratona e, preciso de carboidrato, e vai lá e mete pizza para dentro, achando que pizza tem mais Aham. carboidrato, e é o contrário. Então, estratégias que às vezes pode atrapalhar o seu desempenho na sua prova e às vezes meses de preparação isso atrapalha. Então, pontos importantes da alimentação, não é bom você comer pizza, não é bom você mudar a sua alimentação. Dicas como de treino, baixar o volume de treino, não fazer musculação na semana de prova. Semana é para você estar leve, soltinho, não é para você pegar pesado, não é para fazer musculação. É uma semana light, onde você deixa o seu corpo recuperar, mantém treinos leves, mas deixa ele recuperar. Então é importante isso.
Vamos para duas perguntas aqui. Até teve um ali que falou bicarbonato é bom. Café, ó, vamos falar do café. Café é bom, cafeína é bom como pré-treino ou não pode ser uma estratégia? Tá, deixa eu só responder uma que foi perguntada ali, que eu li da creatina se causa problema Ah, renal. boa. Creatina não causa problema renal, tá? Não faz cair cabelo, que alguns, né, alguns estudos aí colocavam que creatina fazia cabelo, cair cabelo. São 3 estudos pagos, porque quando a gente pensa em estudo, a gente tem que pensar se tá, quem tá fazendo, como que foi feito o estudo, está sendo pago por alguma empresa ou não, né? Sim. Então, não causa problema renal. Quem não pode tomar creatina é quem tem problema renal crônico, tá? Uhum. E mesmo assim, tem pessoas que ainda vão poder tomar creatina. Então, assim, a creatina não é só para ganho de massa muscular, ela tem inúmeros outros benefícios, inclusive de recuperação muscular, inclusive muito indicada para idosos. Então, a pergunta era do café, né? Aham. Então, assim, o café, a cafeína, né? Porque uma coisa é eu tomar o café e uma coisa é suplementar a cafeína. Sim. Quando eu tomo, por exemplo, o meu cafezinho do dia a dia, né? Eu, por exemplo, Camila, não consumo café, né? Não tomo café. Então, se eu tomar qualquer suplemento com cafeína, eu já vou sentir a diferença. Uma pessoa que ela costuma muito tomar café, ela já vai ter uma tolerância menor. Então, às vezes, ela não vai sentir o benefício da cafeína, tá? Então, assim, às vezes a pessoa diz, a cafeína é um suplemento também entre os 5 melhores, tá? Ela tem a comprovação científica, só que às vezes a pessoa não sente o benefício pela tolerância da cafeína. Uhum. Quando eu penso em atleta que eu vou suplementar, eu não vou pensar no cafezinho, porque eu quero controlar a quantidade de cafeína que ele vai consumir. Então eu vou usar o suplemento, porque eu sei que ele vai consumir a quantidade exata de cafeína que eu preciso que ele consuma. Mas no meu dia a dia, nos meus treinos, eu tomo. Muita gente colocou ali, eu tomo um café e vou. Ótimo, o café ele tem uma concentração boa, né, de cafeína. Depende, claro, a marca do café, tipo da moagem, tem tudo isso. Mas você pode consumir. Só que o ideal do café, da cafeína, é que a gente consuma de 30 a 40 minutos antes, porque o pico da cafeína que eu vou usar, que eu vou ter esse benefício, ele demora esse tempo para ser absorvido e metabolizado. Então, é ótimo, tá? Tem que cuidar muito de quantidade. Tem pessoas que vão tolerar mais, tem pessoas que vão tolerar menos. Uhum. Depende do teu peso, depende da tua tolerância, mas geralmente fica em torno ali de 200 a 400 miligramas, uma dose segura. Mas Uhum. depende da pessoa, taquicardia, tudo isso, tá? Em relação ao que mais que foi pedido também, Ah, teve aqui tem o Sérgio falou do Ultra Coffee, eu já experimentei o Ultra Coffee, ele é bem, bem bom. Eu tenho uma pergunta, até foi lá para trás. Por exemplo, vou fazer uma maratona no domingo, um dia antes. Existem alguns lemas que para a gente trazer. Isso é mito ou é verdade? Eu preciso fazer uma recarga de carboidrato um dia antes. E aí tem a famosa macarronada. Aí tem a galera que vai para pizza, que agora não vai mais ir para pizza, vai para macarronada. Eu fazer essa recarga um dia antes é uma estratégia boa ou é um risco? Ah, eu vou comer macarrão até minha barriga ficar redonda. Vale a pena a gente fazer uma recarga assim? Ou é melhor eu fazer na semana uma recarga ou eu sigo normalmente a minha preparação e então, alimentação? quando é uma prova até 5 km, eu não preciso aumentar nada. Sigo Aham. a vida normal, tá? Quando é de 5 a 10, eu vou fazer um aumento de carboidrato 24 horas antes. Não é numa refeição, tá? Aham. Porque o nosso corpo ele tem quantidade de absorção por, por refeição, vamos fazer Sim. assim, tá? Senão vai virar gordura, né? Aham. Então eu vou aumentar durante o meu dia o carboidrato. Quando é uma prova de 21 a 42, né, ou mais, eu tenho que aumentar de 3 a 4 dias antes, eu já vou subindo o carbo. Então, depende muito de qual prova que você está fazendo. Mas Uhum. é correto, sim, a gente aumentar o carbo antes da prova.
Aham, mas o ideal então seria na semana já dar uma Na aumentadinha, semana não ali só você um já dia começa. antes. Se for uma prova maior, você vai começar na semana. Se for até 10, dá para fazer 24 horas antes e já vai ter esse estoque de glicogênio que vai ser capaz de você correr tranquilamente os 10 km, né? Ah, legal. Até teve uma pergunta do gel. O gel ele pode trazer diarreia? Sim, se você não Uhum. conhece ou não está adaptado ao gel, sim, ele pode trazer diarreia, seja antes do treino ou até no meio da prova. Então, é importante você testar isso Tudo tem durante a que prova. testar antes. Até teve alguém que falou: eu não gosto porque é muito doce. Existe, sem sabores. Você pode pegar gels específicos. Agora eu não vou saber marca aqui de cabeça, mas você pode dar um Google aí depois e procurar gels onde sem sabor, sem corante, tem vários modelos e testar. Você vai ter que testar durante um. Não testa também num treino forte, começa testando num treino leve, depois você passa a testar num treino forte, depois você vai utilizar na prova. Não vai usar. Peguei o gel hoje e já vou utilizar na prova. Então é importante ter esses cuidados. Outra pergunta que a galera está mandando bastante é o bicarbonato. Eu vou trazer a minha Uhum. experiência. O bicarbonato, Eu nunca utilizei pelo risco de diarreia, de às vezes você errar na dose ali. Então, com mais de 20 anos de atleta, eu nunca quis utilizar essa estratégia e também alguns colegas passaram mal, enfim, então tem que ter um cuidado aí com o bicarbonato. uhum. O bicarbonato, a gente tem o mesmo. Ele também é dos 5 suplementos, né? Com maior comprovação científica. E ele. Só que ele tem o ruim dele é exatamente isso. Se errar a dose, se você não está acostumado, você vai ter uma dor abdominal, pode dar diarreia, tá? Você vai ter essa complicação. Então, pensando no bicarbonato, ele é fácil, é aquele bicarbonato de cozinha mesmo, ele é acessível. Quem não tem dinheiro para comprar outros, é um suplemento que a gente pode fazer, mas tem que ir adaptando o corpo, tomar da maneira correta e por o quilo de peso que você tem aí, de massa muscular, a gente vai fazer na continha e vai tomando. Então, é válido, mas tem que ter essa atenção. E, mais uma vez, nunca utilizem sem falar com o profissional da saúde, tá? É colocar Aí, na balança, né? é, o Será que que vai ser um diferencial que vai é, me trazer uma exatamente. performance? Às Porque que vezes nem eu falei não lá vale no a pena. comecinho, se a minha dieta tá ruim, não adianta eu tomar o suplemento mais caro e top do mundo, não vai adiantar. E o que que é o bicarbonato? Ele vai ter um efeito tamponante, tá? E a gente tem um outro suplemento que também causa esse efeito tamponante, que é a beta-alanina. Então, a beta-alanina ela tem menos essa parte intestinal, praticamente não tem. Sim. O único efeito colateral dela é parestesia, que é aquela Até coceira que você tem um vontade de suplemento aqui. arrancar a Eu orelha. vou achar. Eu tenho coceira na orelha quando eu tomo, né? Mas tem pessoas que sentem no rosto, sentem no corpo. Mas a beta-alanina é também um que causa esse efeito tamponante e também um dos 5 suplementos aí que são realmente que tem comprovação científica. Então, você pode estar, às vezes, substituindo o bicarbonato pela beta-alanina ou tentar, sim, usar o bicarbonato. Eu tenho alguns corredores meus que eu uso bicarbonato pela facilidade, pelo custo, mas a gente foi testando gradualmente. Então, a gente começou com uma dose pequenininha, depois a gente vai aumentar. E o bicarbonato é efeito agudo. Eu uso no dia da prova. Uhum. A beta-alanina também é efeito crônico. Eu tenho que fazer ali a suplementação. Então, É, a gente tem que saber disso, tá? tem aqui, eu tomo esse aqui que é o V7, que ele já vem todos esses componentes, né? Betalamina, taurina, cafeína, magnésio. E aí, como tu falou, o que a gente tem que trazer da suplementação é que ela não vai fazer a mágica. Quando a gente pensa, tomei um suplemento e corri mais rápido, não existe isso. Um atleta foi pego no doping. Não significa que ele tomou algo e ele quebrou um recorde. Significa que ele tomou durante o processo de treinamento. Para quê? Para ele recuperar melhor, para ele treinar mais. Então, o suplemento ele Uhum. entra para complementar no seu treino, Exatamente. para você poder treinar melhor, treinar mais forte, recuperar melhor. Ou seja, é um processo de você estressar o seu corpo e recuperar ele, estressar e recuperar. Então, quando às vezes, viu um atleta lá que foi pego no doping, o que ele fez?
ele tomou uma substância proibida que acelerou o processo de recuperação dele, deixou ele mais forte durante o treino. E, consequentemente, ele treinou mais que todo mundo. Agora, ele não tomou e ficou parado e a mágica aconteceu. Então, Bom, se fosse, né? então o suplemento ele vem para isso, para trazer facilidade para você. Uhum. Por exemplo, uma proteína para você não precisar ficar fazendo um ovo, fazendo um frango. Então você entra com uma suplementação do whey protein, uma creatina que ele melhora aí a célula, a produção de energia, um pré-treino, por exemplo, que ele vai te ajudar a você irrigar mais sangue na musculatura, trazer os benefícios para você poder treinar melhor e, consequentemente, vai refletir lá na sua prova, no seu resultado lá na frente. Então, esse é um ponto importante. Mas a gente pode marcar uma coisa que a gente às vezes assim pensa tanto no suplemento e esquece de algumas coisas que são importantes, que são as vitaminas, né? Às vezes você está com deficiência de vitamina D, você não vai render. Deficiência de vitamina C, deu uma corridinha a mais, vai ficar gripado, né? Deficiência de B12, mulher, muita deficiência de ferro. Então, às vezes a pessoa fica tão preocupada em tomar o suplemento, mas ela tem que pensar às vezes que ela está precisando das vitaminas que vai melhorar a performance. Quem tem deficiência dessas vitaminas, por exemplo, o ferro, ele é responsável por levar oxigênio dentro da célula. Se está com deficiência desse ferro, você não vai correr muito. Você vai cansar, você vai estar cansado o tempo todo. Você vai terminar o treino e já está cansado, né? Você não recupera. Então, também é interessante fazer isso, tá? Ter essas vitaminas em dia. Ter um equilíbrio. Camila, para a gente ir encerrando, tem uma galera perguntando ali sobre o suco de beterraba, quais os benefícios que ele traz, ele é bom utilizar ele como pré-treino, não? E a gente vai, galera, a gente vai agendar aí mais outras lives durante essas semanas, vamos estar avisando. Vamos falar sobre o intratreino, o que tomar durante o treino, vamos falar sobre suplementação, vamos fazer live sobre jejum também, como treinar em jejum, algumas estratégias. Vamos fazer aí um conteúdo também sobre pós-treino. Então, vai ser uma agenda aí para que a gente possa trazer muito conhecimento para vocês. E para a gente ir encerrando esse bate-papo especial, e eu sortear o livro, né? Vou sortear o livro, quem está aí. Vou passar as regras. Fala sobre o suco de beterraba. Então, o suco de beterraba ele ficou muito famoso pela quantidade de nitrato, né? Então, o nitrato também ele tem esse efeito tamponante e ele também ajuda nessa recuperação muscular. Só que não adianta você bater um pedacinho de beterraba lá, né? Que você não vai ter essa quantidade de nitrato que realmente vai fazer o benefício. O que a gente sempre tem que pensar? Que para eu ter o benefício, eu preciso ter uma dose correta. Tá? Então, qualquer suplemento, desde a creatina, se eu tomar de mais ou tomar de menos, eu não vou ter efeito. A betalanina, o bicarbonato, a cafeína, a própria vitamina, não adianta suplementar um monte, porque demais também faz mal. E cada dia eu absorvo uma quantidade. Então, nitrato é a mesma coisa. Inclusive, tem já hoje em dia nitrato em pó, né? Então, eu posso comprar o pó da beterraba ali para facilitar. Então, mais ou menos, eu tenho que usar umas 100, de 70 a 170 gramas de beterraba, mais uma vez depende do biotipo, né? Aí você pode fazer um suco coar e tomar, você pode misturar com um suco de laranja, que fica uma delícia, inclusive, porque daí você também ali já vai ter uma quantidade maior de carboidrato, então é um excelente pré-treino. Tá? Você pode misturar com suco de uva, outros sucos, né? Geralmente eu coloco com laranja porque eu lembro até quando eu estava grávida, eu viciei em suco de beterraba com limão. Eu tinha que tomar todo dia. Eu adorava, né? Então, eu falei, era um desejo barato de grávida, né? Sim. Suco de beterraba com limão. E às vezes eu colocava laranja, mas eu gostava com limão, né? E nem precisa adoçar, porque a beterraba, ela, inclusive nos Estados Unidos, é mais usado o próprio açúcar de beterraba. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse costume, mas lá eles usam muito. E então não precisa nem adoçar, porque ele já vai ficar ali docinho com a própria beterraba, mas ele é um excelente pré-treino na quantidade, certo? Ah, que show! Muito, muito obrigado, Camila, pela participação. E lembrando, quem não é aluno do nosso time de Leões, você tem uma oportunidade. Então, se você quer dar um passo, de repente, dar um passo a mais e quer ter um acompanhamento, vou sortear o livro aqui. É só você enviar depois uma mensagem aqui no meu direct, professor. Preciso de uma ajuda de perto.
e eu vou abrir uma oportunidade para quem também quer dar esse passo a mais. É só chamar ali, a gente vai, pode passar o seu WhatsApp para a gente poder entender melhor o seu momento. Bora então sortear esse livro aqui, Camila. Me ajuda aí. Bora. Vamos fazer assim, ó. A regra é clara. Tem que estar aqui agora. Aham. Tem que estar aqui agora. Tem que estar. Primeiro passo é estar aqui na live agora. Depois eu vou deixar o replay aqui para vocês também. Eu marquei um número de 1 a 30 aqui. Quem acertar o número que está na minha mão, primeiro vai levar o livro. Eu vou estar acompanhando aqui nos comentários de 1 a 30. O primeiro comentário que acertar o número vai levar o livro. Ó, tá aqui o livro de Manda 1 a 30. Número aí, Manda pessoal. o número. Vou ficar acompanhando os comentários. Não tem erro aqui. Vamos ver, galera. 17, 23, 3, 38. 28, Sérgio, tá aqui, tá ao contrário, né? 28, então, o Sérgio é o ganhador do livro, Sérgio.pilos. Sérgio, então, número 28 foi o que ganhou o livro. Parabéns. Fiquem ligados que a gente vai estar trazendo os conteúdos intra-treino, suplementação, jejum, pós-treino. E resumindo o que aconteceu aqui, hoje a gente falou sobre tudo que você pode utilizar aí antes do seu treino, antes da sua prova e o que você não deve fazer. Tem muito mais conteúdo que a gente vai trazer e tenho certeza que vai mudar o jogo da sua vida. Se você ainda não tem a nossa ajuda de perto, é só mandar uma mensagem. Ou se ficou dúvida, chama a Camila aí, não segue. Se você não segue ela, já segue lá. Chama ela, tira as dúvidas, manda mensagem aqui que a gente vai estar te ajudando. Um grande abraço, brigadão, Camila. Imagine. Um bom descanso e vamos junto porque leões andam com leões. Gratidão e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.